Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Que Deus abençoe mais uma vez a vida de cada um de vocês. Que nessa manhã Deus ele possa continuar em nós a obra começada, que Ele possa direcionar e conduzir a nossa vida para onde Ele quer. Eu costumo dizer que muitas vezes nós atrapalhamos, às vezes até com boa intenção, mas atrapalhamos o agir de Deus, atrapalhamos o querer de Deus, retardamos a bênção de Deus na nossa vida. Então existe uma necessidade muito grande em que Deus faça conosco aquilo que Ele quer, porque se Deus não consegue, ou se nós não permitimos com que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso interior, nós sempre vamos ter a dificuldade de entender aquilo que Deus quer, aonde Deus nos quer, a maneira com que Deus quer que a gente caminhe aqui nessa terra. Porque eu aprendi ao longo desse tempo pregando o Evangelho que Deus ele tem um caminho específico para cada um de nós. Deus tem um caminho de santidade específico para cada um de nós. Deus tem um projeto de santidade para cada um de nós. Deus tem um chamado específico para a vida de cada um dos seus filhos. E muitas vezes nós atrapalhamos o agir de Deus. Muitas vezes nós não permitimos com que Deus venha realizar em nós aquilo que Ele mesmo começou, a obra que Ele mesmo iniciou na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. E eu queria colocar o tema nessa mensagem de os lenhadores de Deus. Normalmente eu prego o Evangelho e as pessoas, elas me indagam, né? Dizendo, Charles, você arruma uns temas diferentes. E quando as pessoas dizem para mim diferente, eu logo entendo como esquisito, né? Que às vezes a gente ouve isso até com relação a gente mesmo. Diz, nossa, você é diferente. Eu sempre entendo que o diferente é esquisito, né? Por exemplo, o guri é um cara diferente. Mas quando eu digo isso, no fundo eu estou querendo dizer que ele é estranho, que ele é esquisito, né? E as pessoas dizem que você coloca uns temas diferentes na pregação, né? Meio esquisito. Porque eu penso que cada mensageiro, que cada pregador do Evangelho, quando lê as Sagradas Escrituras, nós temos uma maneira diferente de interpretar um texto bíblico. E eu sempre procuro enxergar dentro dos textos que Deus me inspira a pregar, né, alguma coisa que primeiro fale ao meu coração, porque se o texto que eu leio, ele não causa na minha vida, em primeiro lugar, um impacto, existe uma dificuldade muito grande que esta palavra ela cause também um impacto na vida das pessoas. E esse texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 1 em seguintes, é um texto que há muito tempo fala ao meu coração, por conta da maneira, né, até meio desproposital, que ele é colocado aqui dentro do segundo livro dos Reis, que está escrito assim: o milagre do machado. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Ide, respondeu-lhes ele, mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles.
Eu irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou na água e o madeiro veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e o tomou. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de mais um milagre narrado nas Sagradas Escrituras, mas quando nós olhamos esse milagre que nós acabamos de ler, nós temos a sensação, a impressão de que o que acontece aqui, na verdade, não agrega nada na vida de ninguém. Porque a grande maioria dos milagres ou dos feitos extraordinários, porque quando nós falamos a respeito dos feitos extraordinários, nós estamos falando a respeito dos acontecimentos espirituais através das coisas. Quando nós falamos a respeito de milagre, nós falamos a respeito de um feito espiritual na vida de pessoas. Então existe uma diferença entre um feito extraordinário e um milagre. Porque o feito extraordinário, ele se dá, por exemplo, Moisés orando e o mar se abrindo. É um fenômeno da natureza, é um feito extraordinário, porque é um homem liberando uma palavra, provocando uma mudança naquilo que nós entendemos como coisas naturais. Como o maná que cai do céu, embora seja para pessoas, a água que sai da rocha, esse machado que cai dentro da água e depois ele volta a flutuar. E sempre que um milagre acontece, que um feito acontece, é para que esse milagre ou esse feito extraordinário, ele possa agregar alguma coisa na vida de alguém. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu. Para que o Mar Vermelho se abriu? Porque um povo precisava passar. Então existe um porquê, existe um porém, existe um para quê. Se o mar abre é porque o povo precisa chegar do outro lado. Então existe sempre um direcionamento em tudo aquilo que acontece nas Sagradas Escrituras. Mas quando nós lemos esse texto especificamente, nós temos a sensação de que não acontece nada. Bom, alguém está trabalhando com um machado, cortando uma madeira. De repente o machado, aquela parte de metal, desprende do cabo, cai dentro da água. Aquele jovem vai procurar o profeta pega um pedaço de madeira, joga dentro da água, o machado flutua, ele pega o machado, coloca novamente no cabo e volta a trabalhar. Mas e aí? Agregou o quê? Mudou o quê? Transformou o quê? Ou para quê? Não era melhor, vamos ser racional, pega outro machado, deixa aquele que caiu lá, empresta outro, usa outro. Para que isso? Então quando nós temos um texto, nós temos que entender a mensagem que está por trás disso aqui. Quando nós olhamos esse texto bíblico, nós temos que a primeira coisa que há necessidade de nós fazermos, é nós entendermos e separarmos quem é quem dentro desse texto. Porque esse homem que empresta a um desses jovens um machado, ele representa a figura de Deus, Deus Pai. É ele quem empresta um machado para alguém. Esse profeta, esse homem de Deus, chamado de Eliseu, ele representa o Cristo, o Filho de Deus, que era aquele que tomava conta desses jovens. Cada um desses moços, desses meninos que aqui estão, representam a cada um de nós, ou melhor, representa a igreja de Cristo. E o machado representa o dom, o talento, que é aquilo que Deus dá.
Então nós entendemos, lendo as Sagradas Escrituras agora, que o homem que empresta o machado, ele é o próprio Deus, que Eliseu, que cuida daquela juventude, ele é o próprio Cristo, que esses jovens que aqui estão representam a igreja, e que o machado, a ferramenta, o instrumento, o adjetivo que você quiser usar, representa o dom. O dom é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma graça. Graça é um favor não merecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. E o dom é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus nos concede, para que possamos edificar a obra de Deus, para que possamos edificar a casa de Deus. Pode perceber ao longo da sua caminhada, ou a caminhada daqueles que você observa que está ao seu lado. Outrora nós estávamos no mundo, outrora nós estávamos nas trevas, estávamos longe de Deus. De repente passamos por aquilo que nós chamamos de primeira experiência, ou um processo de conversão, aonde naquele dia, naquela hora, naquela casa, naquela cidade, naquele retiro, com aquelas pessoas, naquela pregação, ouvindo aquela música, você adotou aquela postura e disse para você, para as pessoas e para Deus, que a sua vida nunca mais seria a mesma. A partir daquele dia, entrou dentro do seu coração um ardor muito grande. A partir daquele dia, você adotou uma postura de radicalidade muito intensa. Então, é natural que aquele que agora está apaixonado por Deus, aquele que não conhecia o Senhor, aquele que vivia nas trevas, tendo esse encontro pessoal e se apaixonando por Cristo, ele tome medidas, tome atitudes radicais. Então você tem no seu coração um desejo ardente de estar próximo do Cristo. Você tem um desejo no seu coração ardente em ler as Sagradas Escrituras. Desperta em você uma necessidade de buscar a Deus através das orações. Então você começa a rezar muito, você começa a acordar nas madrugadas, você começa a rezar o Santo Terço, você começa a fazer o Santo Ofício, você começa a trabalhar a sua espiritualidade de uma forma intensa. Por quê? Você está vivendo aquilo que muitos chamam de primeiro amor, que na verdade essa palavra não existe. O que a Bíblia nos narra é um primitivo fervor, porque se eu digo que eu tenho um primeiro, provavelmente vai ter um segundo, vai ter um terceiro e vai ter um quarto. Mas quando eu falo de um primitivo fervor, eu falo de um fervor que é essência, que é único, que não passa e não pode ser substituído. Então você entra naquilo que a igreja primitiva chamava de primitivo fervor, um fervor da essência, aonde a tua alma está apaixonada, enamorada por Deus, aonde tudo que você pensa é em relação às coisas de Deus, é onde as suas conversas giram em torno das coisas do Senhor. Aí você muda a postura, muda a conduta, muda vocabulário, muda vestimenta, muda grupo de amigos. Tudo que você faz é carregar o terço, usar camiseta de mensagem, colocar a Bíblia debaixo do braço, frequentar grupo de oração de segunda a segunda. Você começa a adotar uma postura de ter comunhão diária, você passa a rezar o rosário todos os dias. Por que que uma pessoa toma essa postura? Porque está apaixonada por Cristo, porque está vivendo o seu primitivo fervor. Aí de repente, no meio dessa paixão, dessa caminhada, dessa proximidade para com Deus, você começa a observar os ministros de Deus. Você observando os ministros de Deus, você começa a prestar atenção nas lideranças que existem dentro da igreja, principalmente aqueles que estão à frente do grupo de oração. Então você vê alguém intercedendo, você vê alguém acolhendo, você vê alguém no momento de oração orando por cura e libertação. Você vê um momento de efusão, aonde as pessoas impõem as mãos e aquelas que são tocadas pelo Espírito, elas repousam. Você começa a ver as pessoas aqui na frente cantarem cânticos espirituais, as canções que entram dentro do seu coração. Você começa a observar aquele menino que anuncia, que prega, que leva a mensagem, e você observando isso que nós chamamos de ministérios dentro da igreja. Existe no
seu coração também uma necessidade de fazer alguma coisa, porque se passaram dias, se passaram semanas, se passaram meses, dentro daquele primitivo fervor dentro do seu coração, e você começa a observar e prestar atenção, e nasce no seu coração um desejo também em fazer alguma coisa. Aí nós passamos por um segundo processo, que é descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério. Nós queremos fazer alguma coisa para somar, queremos fazer alguma coisa para agregar, queremos também evangelizar. Então você reza, você conversa com as pessoas, você procura a intercessão, nasce no seu coração um desejo de também se colocar à disposição de Deus, à disposição da igreja, para que você também possa ser um instrumento nas mãos de Deus. É aí que nasce a vontade de pregar, é aí que nasce o desejo de cantar, é aí que nasce o desejo de servir, é aí que nasce o desejo de estar diante de Jesus adorando, intercedendo. É aí que você vê que existe uma autoridade conferida por Deus, que é emanada do Espírito, que chega ao nosso coração, que nos dá autoridade para desenvolver o ministério dentro da casa de Deus. E quando você começa a dar os seus primeiros passos em uma vida ministerial, você começa a perceber que o teu ministério precisa de maturidade, que você precisa desenvolvê-lo, que você precisa aperfeiçoá-lo, que você precisa intensificar. E muitas vezes fazemos isso porque temos no nosso coração um desejo ardente de fazer com que as pessoas que ouvem a boa mensagem do reino, elas tenham um encontro com o Senhor da mesma maneira que você teve. Então você prega, então você canta, então você toca, então você intercede, então você visita, então você reza o terço, então você aconselha, então você impõe as mãos, porque existe um ardor muito grande dentro do seu coração. Tudo isso é comum, tudo isso é natural, tudo isso é favorável. É isso que Deus quer, é assim que Deus faz, é o desejo que precisa nascer dentro do nosso coração. Lógico, temos que canalizar de maneira correta, temos que ter um objetivo, tem que ter foco, tem que ter tudo organizado e ordenado dentro do nosso interior, porque eu não posso começar a pregar por vaidade, cantar por vaidade, fazer por vaidade, servir para me aparecer, não. Eu tenho que entender a dinâmica do reino, eu tenho que entender a dinâmica do evangelho, o caráter missionário do Cristo, eu tenho que entender a mentalidade de Deus, saber que eu tenho que me colocar a serviço da igreja. Me colocando a serviço da igreja, é Deus quem me capacita, é Deus quem me instrui, é Deus quem me dá uma graça, e aí eu preciso entender que a graça é um favor não merecido. Eu não tenho qualidades necessárias, eu não tenho os requisitos necessários, eu não reúno as virtudes necessárias, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para você, dentro da sua limitação, dentro da sua fragilidade, dentro dos seus conflitos, e mesmo assim Deus quis te escolher, como Jesus Cristo fez para com os seus discípulos, dizendo: Ele escolheu aqueles que Ele quis. Deus vendo que você era fraco, Deus vendo que você é miserável, Deus vendo que você não reúne atributos, Deus vendo que você não tem capacidades aparentes, mesmo assim Deus te escolheu e te conferiu o ministério para que você pudesse fazer a diferença. Charles, mas como eu posso fazer a diferença se eu não reúno as capacidades necessárias? É que a capacidade não é tua, a capacidade é do Cristo, porque Ele vai te escolher, mas é Ele também quem vai te capacitar para que você desenvolva dentro da casa de Deus aquilo que Ele quer que seja desenvolvido na sua vida. Aí aquilo que acontece conosco dentro da casa de Deus, dentro da igreja, é a mesma coisa que aconteceu na época de Eliseu, nesse texto que nós estamos lendo aqui. Exatamente, não muda em absolutamente nada. A história é a mesma, o processo é o mesmo. Eu expliquei aqui em outra pregação a vocês sobre aquilo que Eliseu começou, chamado de escola de profetas, onde eu fiz uma pregação que o tema era uma pergunta, na verdade: o que você tem? Ou usa o que você tem.
Elias começou a escola de profetas, Eliseu dá continuidade à escola de profetas, aquela geração lá atrás que zomba de Eliseu morre, se levanta outra geração e outra geração. Quando chega o tempo desses jovens que estão aqui, se levanta uma geração diferente. Ah, meu Deus, como nós necessitamos, não é nem precisar, é necessidade. Como nós necessitamos que se levante uma geração diferente. Não é um pregador diferente, não é uma pessoa diferente, não é um ministeriado diferente, não. É uma geração, é um grupo de pessoas, é um aglomerado de gente. Precisa urgentemente, por necessidade dos tempos em que vivemos, se levantar dentro da igreja, dentro da renovação carismática católica, dentro das novas comunidades ou qualquer movimento que seja, uma geração que tenha uma postura diferente, uma geração que não se ensoberbeça, uma geração que entenda a mensagem do reino, uma geração que entenda o valor de uma alma, uma geração que não fica acorrentada e amarrada aos seus conflitos e às suas crises existenciais, uma geração que pense mais nos outros do que em si, uma geração que tenha coragem de morrer para poder produzir frutos. Precisa urgentemente se levantar uma geração missionária. Precisa se levantar uma geração que queira ganhar almas para o Senhor. Precisa se levantar uma geração que tenha coragem de se comprometer com o evangelho e principalmente com a radicalidade evangélica. Precisa se levantar uma geração que tenha conduta, que tenha postura à medida daquilo que ensina as sagradas escrituras. Precisa se levantar uma geração que tenha disposição em pagar o preço que for para poder fazer a vontade de Deus, mas que em primeiro lugar entenda dentro do seu coração aquilo que Deus quer. Precisa se levantar uma geração assim dentro da igreja, urgentemente, por necessidade. Precisa. Essa geração é diferente. São todos jovens que moram com Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o sucessor de Elias, aquele que fez o dobro de milagres daquele que nós chamamos de o leão dos profetas. De repente eles estão sendo instruídos por Eliseu, mas eles têm uma mentalidade diferente de todos os outros jovens que passaram tanto pela mão de Elias quanto pela mão de Eliseu na escola de profetas. É outra geração. Eles têm outra mentalidade. Eles têm uma outra postura. A conduta deles é diferente. Charles, por quê? Porque esses meninos que aqui estão, eles têm uma preocupação em edificar. Eles têm uma preocupação em construir. Eles têm uma preocupação em reconstruir. Eles têm uma visão ampla do reino, ampla da casa, ampla das coisas. Eles não se estão olhando simplesmente para a condição deles, não. Eles têm uma visão de crescimento. Esses meninos que aqui estão, eles são lenhadores, eles são homens simples, lenhadores, que eu digo não é simplesmente do ofício de se pôr a cortar madeira, empunhando nas suas mãos o machado, não, mas é a mentalidade, é a filosofia daquilo que trabalha ou daquilo que faz ou como executa um lenhador. Aquele que se põe a cortar madeira, ele só se põe a cortar madeira se aquela madeira que vai ser cortada, ela vai servir para alguma coisa. Esses meninos têm o desejo de construir, esses meninos têm o desejo de edificar, esses meninos não pensam somente neles, eles têm uma preocupação ampla com o reino de Deus,
tanto que eles conversam entre si, e conversando entre si, eles vão até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é um homem de Deus, como narra as Sagradas Escrituras. O profeta Eliseu foi aquele que recebeu o dobro da unção de Elias. Então, seria muito natural que esses meninos, olhando para tudo aquilo que Eliseu realizou, para o grande homem de Deus, o grande profeta chamado Eliseu, eles olhando para a vida de Eliseu, para a postura de Eliseu, para a conduta de Eliseu, eles ficariam intimidados. Seria até normal se eles se intimidassem, se eles silenciassem, se eles se retraíssem, ou se eles ficassem esperando todo o tempo que Eliseu dissesse: vai para a direita, vai para a esquerda, agora você sobe, agora você desce, agora você vai, agora você para, agora você cala, agora você fala, agora você pode fazer, agora não pode. Não, eles têm uma mentalidade diferente, eles têm uma percepção da obra. Quando eles começam a olhar para a obra, a primeira coisa que eles identificam é que o seu líder, que é aquele que marcha à sua frente, está com a sua mente ou a sua mentalidade momentaneamente atrofiada, que Eliseu não tem a mesma visão que tinha outrora, que Eliseu não adota a mesma conduta que estava adotando outrora, tanto que quando esses jovens chegam até o profeta Eliseu, eles dizem para Eliseu: meu Senhor, vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais, pequeno demais, é muito triste ver o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Quem tem experiência aqui é Eliseu, quem sabe das coisas aqui é Eliseu, quem vive pela revelação de Deus é o profeta Eliseu, aquele que fala com Deus, que ouve a Deus e que profetiza em nome de Deus é o profeta Eliseu. Mas quem percebe que a obra precisa de modificação é aquela juventude que chega. Eles têm a coragem, de maneira delicada, de maneira muito tranquila, de chegar para Eliseu e dizer: vê, o lugar em que habitamos se tornou pequeno demais. Porque Eliseu, por ser um grande homem de Deus, atraía muita gente, muitos jovens, muitas pessoas. Se você tem uma casa na onde dentro dela ela pode comportar, morar até 5 pessoas, 5 pessoas dentro de uma casa, você está em um espaço confortável. Mas se de repente tiver 10, se de repente tiver 15, se de repente tiver 20, aqueles que ali estão vão começar a perceber que o conforto foi embora, que a dificuldade de locomoção, que a casa se tornou pequena demais pela quantidade de gente que tem. Só que Eliseu não percebeu isso, Eliseu não estava vendo isso. Foi natural, o tempo passou, o tempo foi embora, Eliseu envelheceu, de repente ele perdeu a visão. É aquilo que acontece muitas vezes com as pessoas que caminham muito tempo dentro da casa de Deus. No início você vê, no início você ouve, no início você fala, no início você vai, no início você reza, no início você prega, no início você canta, no início você dorme pouco, no início você acorda de madrugada, no início você comunga todo dia, no início você não tira da tua mão o terço, no início as suas palavras é sempre falando a respeito das coisas espirituais. Mas o tempo passa, o tempo vai, as coisas acontecem, aí a tua intensidade diminui, você não reza tanto, não ouve tanto, não prega tanto, não reza tanto, não lê tanto, e de repente você começa a perder a visão espiritual das coisas do reino de Deus. Foi necessário que essa juventude se preocupasse com Eliseu, olhasse para Eliseu. Eu sou apaixonado por essa geração de jovens que morou com Eliseu, porque quando perceberam que Eliseu perdeu a visão, quando perceberam que a conduta de Eliseu não era mais a mesma, eles não condenaram, eles não criticaram, eles não falaram mal, eles não quiseram eleger outra pessoa para ficar no lugar de Eliseu, não. Eles chegaram com respeito e disseram: meu Senhor, vê, o lugar em que nós habitamos se tornou estreito demais. Eles tomaram Eliseu pelo braço, disseram para o profeta: olha, meu pai, olha para as coisas que são aqui, olha o tamanho desse espaço físico, olha para o ambiente, se tornou pequeno, não dá para você trazer mais pessoas. Qual era a preocupação
preocupação desta juventude que morava com Eliseu: se a casa for pequena, se a obra for pequena, como poderão vir outros para estar neste lugar? Quando eles têm o pensamento de aumentar a casa, quando eles têm na mentalidade o desejo de aumentar a obra, é porque eles entendem que quanto maior for a obra de Deus, que quanto maior for o espaço físico, mais pessoas esta casa, esta obra, este grupo, esta comunidade, ela pode agregar. Então eles perceberam: não vai chegar ninguém, não vai vir mais ninguém, ou não podemos receber ninguém, porque nós não estamos preparados. Então, tomando Eliseu pela mão, disseram para o profeta, com todo respeito, de maneira delicada, dizendo: vê. Quando eles dizem vê, eles estão querendo dizer, na verdade: meu pai, você perdeu a visão, você não está mais prestando atenção nas coisas, a tua percepção, ela não é como antes. Presta atenção, no lugar em que nós moramos ainda existe tanta gente, tantos jovens querendo se ajuntar a nós, mas o lugar que nós estamos não está cabendo nem a gente direito. Então vamos descer ao Jordão, vamos cortar madeira, vamos aumentar o espaço, porque se nós aumentarmos o espaço, mais pessoas podem chegar. Eles não queriam um espaço maior para que eles pudessem ter mais conforto, não. Eles queriam aumentar a casa para que a casa pudesse comportar mais gente. Charles, que geração é essa? É uma geração que olha para a obra, é uma geração que tem uma visão de totalidade, não é uma geração egocêntrica que só pensa em si, que só fala de si, que só corre atrás das coisas que te beneficiam, não. Eles não têm uma mentalidade egocêntrica, não. Eles estão pensando na obra, e pensando na obra, eles dizem para o profeta: vamos descer ao Jordão. Eles estão dando aqui uma amostra de humildade, porque eles estão dizendo: vamos descer e cada um de nós se coloque a trabalhar e cortar uma viga, trazer uma madeira para poder edificar a casa. Eles têm uma mentalidade tão profunda, uma mentalidade tão madura, que eles não chegaram simplesmente para Eliseu e disseram: olha, meu pai, você perdeu a visão, olha, meu pai, você perdeu a percepção das coisas. Olha, existe muito problema aqui no lugar em que nós habitamos, porque infelizmente existem pessoas dentro da casa de Deus que têm essa conduta. Eles são muito bons em apontar problemas, são muito bons em dizer: isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. São pessoas peritas, especialistas, ou enviadas sei lá de onde, para poder dizer dentro de uma obra de Deus que aquilo pode, aquilo não pode, aquilo está certo, aquilo não está errado. Aí eles adotam uma conduta, uma postura de dizer: só tem problema, eu não concordo com nada, aqui nada dá certo, isso não vai para frente. Isso não é uma postura de uma geração convertida. Essa geração chegou com respeito para Eliseu, chamou Eliseu de pai e disse: olha como nós estamos olhando e vê que aqui está tudo apertado. E disse para o profeta: vamos descer ao Jordão, nos dê permissão. Além de humildade, eles mostram obediência. O que eles estão dizendo? Se o Senhor não for conosco, nós também não iremos. E para que possamos ir, nós precisamos que o Senhor nos dê uma ordem, libere uma palavra. Chegaram para Eliseu com humildade, com obediência, com respeito, chamaram Eliseu de pai, pediram para que Eliseu abrisse os olhos, mostraram, apontaram para Eliseu os problemas daquele lugar e disseram para Eliseu: nós vamos nos colocar a trabalhar na boa obra do reino, nós vamos descer ao Jordão, cada um de nós vai tomar uma ferramenta, vai pegar um machado, nós todos vamos descer e vamos nos colocar a cortar madeira no Jordão para poder aumentar esse lugar. É uma geração que não somente aponta o problema, mas que foca na solução, dizendo: se isso está errado, nós temos a consciência de como fazer a coisa certa, e tendo a consciência de como fazer a coisa certa, nós nos oferecemos
oferecemos, nos colocamos à disposição para poder trabalhar. Esta é uma geração que trabalha, esta é uma geração que tem visão, esta é uma geração obediente, essa é uma geração que vai pelo princípio da obediência e da humildade, porque chegam a Eliseu com respeito para poder fazer aquilo que eles tinham observado e que Eliseu ainda não tinha visto. Charles, quem são esses jovens? Esses jovens aqui são os lenhadores de Deus. Eu tenho orado para o Senhor que se levante uma geração com este caráter dentro do seu coração. Homens lenhadores. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem ser chamadas de profetas. Nós estamos vivendo num tempo onde os homens querem ser chamados de homens místicos. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas querem ser reconhecidas como grandes homens de Deus, ministeriados, homens que operam milagres e maravilhas na vida do povo. Existe grandes homens de Deus nos nossos tempos, sim, sabemos que existe, mas essa geração infelizmente está se corrompendo. Por quê? Porque não tem a mentalidade que essa juventude tinha na época de Eliseu. Homens lenhadores, homens simples, homens humildes, homens obedientes, homens que não trabalham para poder divulgar o seu ministério, mas são homens que trabalham para poder edificar a casa de Deus. Eles não pregam para se aparecer, eles não pregavam, não falavam, não ensinavam para que eles ficassem conhecidos, não. Eles trabalhavam para que a mensagem do reino chegasse aos corações. Essa geração de lenhadores precisa se levantar dentro da igreja, pessoas que preguem, pessoas que cantem, pessoas que intercedam, pessoas que façam a obra, mas o objetivo é de fazer com que a casa de Deus ela possa crescer, ela possa desenvolver. E importa, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. É o Senhor que tem que crescer. Uma geração que não queira glória, uma geração que não queira aplauso, uma geração que não queira reconhecimento, tapinhas nas costas, mas uma geração de homens que trazem nas suas mãos um cabo de machado e olhando para a sua liderança, vão fazer as perguntas e as indagações: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu trabalhe? O que podemos fazer para poder ajudar, fazer a obra crescer? Eles não queriam fazer somente aquilo que eles queriam fazer aquilo que era necessário para que o reino crescesse, para que a obra crescesse. Meu Deus, como eu respeito esses meninos aqui, como eu respeito a conduta deles. Quando eles foram até Eliseu, Eliseu percebeu: a intenção é reta, realmente eu não percebi o que está acontecendo, esses meninos são diferentes. De repente Eliseu libera uma palavra dizendo: ide. Quando ele disse ide, vai, pode ir, está liberado, vocês podem cortar madeira. Um dos meninos toma a frente e responde para Eliseu: vem tu também conosco. Eles não querem ir sozinho. Por que eles não querem ir sozinho? Porque Eliseu é a liderança, Eliseu é a referência, Eliseu é o pai espiritual deles. Eliseu na vida deles agregou muito no campo espiritual. Eles não querem ir sozinho, não menosprezam Eliseu. Olhando para Eliseu, não importa se ele não tem força para segurar o machado, não importa se ele perdeu um pouco da visão, não importa o estado em que ele está, mas nós queremos Eliseu conosco, porque Eliseu estando conosco, nós temos mais segurança, porque existem coisas que nós não podemos resolver, mas que Eliseu pode fazer. Charles, quem é Eliseu? Eliseu é a figura do Cristo. Nós nunca podemos fazer a obra de Deus dentro da casa do Senhor se Cristo não estiver conosco, se Jesus não estiver à frente. E infelizmente nós estamos deixando Cristo de lado, o Espírito Santo de lado, para poder fazer as nossas obras. Mas Deus nos chamou a não edificarmos as nossas obras, mas fazer com que a obra de Deus progredisse, crescesse, florescesse, aumentasse, agregasse. Então disseram para Eliseu: vem tu também conosco.
Nós não podemos andar sem o Senhor, não podemos caminhar sem o Senhor, não queremos fazer nada sem o Senhor. Nós queremos a tua orientação, nós queremos o teu direcionamento, porque nós temos disposição para trabalhar, mas só o Senhor sabe qual madeira devemos cortar, só o Senhor sabe o quanto de madeira podemos trazer, só o Senhor pode nos auxiliar em usar a ferramenta de maneira adequada. Cada qual tomou nas suas mãos o machado, desceram todos com Eliseu para o Jordão, se puseram a cortar madeira. Acontece que dentro daquela casa, aonde aquela juventude estava, não existia ferramenta em quantidade para que cada um carregasse uma ferramenta. Acontece que aquele jovem que não tinha nas suas mãos o machado, ele correu e emprestou uma ferramenta para poder trabalhar. Ele poderia ter dito: já que eu não tenho nada, eu posso fazer, já que eu não tenho, eu vou revezar com alguém, porque aí eu não fico tão cansado. Não, ele logo correu e emprestou o machado de alguém, e esse alguém nós sabemos que é Deus. Deus concedeu a esse jovem uma ferramenta para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse se colocar à disposição na boa obra, tomando aquela ferramenta. Nós entendemos que esse menino aqui, ele é inexperiente. Nós percebemos que esse menino aqui não tem aquela mesma mentalidade que tinham os outros, porque todos os outros tinham a sua própria ferramenta, mas este aqui, ele era imaturo. Este aqui com certeza era o mais novo da turma. Este aqui ainda não tinha entendido direito qual era o seu dom, qual era o seu ministério. Sabe aquela época na igreja, onde você tenta pregar e não dá certo, tenta cantar, a tua voz não é boa, aí te colocam lá na intercessão, como se a intercessão fosse um ministério qualquer e refúgio para quem ainda não descobriu o ministério. Aí você passa pela intercessão, passa pela cura e libertação, e você é jogado de ministério para ministério. Você não sabe como vai ser usado, você não descobriu o seu ministério, você não sabe a ferramenta que você tem para desenvolver alguma coisa dentro da casa de Deus. Esse jovem estava assim, ele não tinha ferramenta, ou seja, ele ainda não tinha ministério, só que de repente ele correu e emprestou uma ferramenta, tomou em suas mãos o machado, desceu com a juventude para o Jordão. Descendo para o Jordão, a Bíblia diz que eles se puseram a trabalhar, a cortar madeira. De repente, enquanto o trabalho acontecia, eis que o machado, que aquela parte metálica, se desprendeu do cabo. Desprendendo do cabo, eles cortando madeira na beira do Jordão, aquela lâmina voou, caiu dentro do Jordão. Caindo dentro do Jordão, ele deu um grito de exclamação, dizendo: ah, meu Senhor. Quando ele diz meu Senhor, ele está indo atrás de quem? De Eliseu. Eliseu é a figura do Cristo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que somente Cristo pode resolver. Aí chamou Eliseu e disse: meu Senhor, o machado que eu estava trabalhando caiu dentro da água, e agora o que faço eu? O que ele está querendo dizer para Eliseu? Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar servindo, eu quero continuar fazendo, mas acontece que pela inexperiência daquele menino, ele não sabia usar a ferramenta. Não sabendo usar a ferramenta, ele não conseguia dar o corte de maneira exata naquelas madeiras que eles estavam cortando, porque todo lenhador sabe que o machado você precisa bater ele não de maneira reta, mas sempre de maneira cruzada, para que a madeira abra e ela se desprenda e caia. Ou seja, você não precisa empregar tanta força, mas é o jeito. Então é assim, quem não sabe usar o machado vai pela força. Quem não sabe usar o machado não consegue achar o jeito para poder usar. Quem não sabe usar o machado coloca força desnecessária pela inexperiência. Meu Deus do céu, como eu tenho visto pessoas ministeriadas que Deus emprestou para eles um instrumento, usarem de maneira inadequada. São pregadores que quando pregam o evangelho, eles não falam do Cristo, eles não anunciam uma mensagem cristocêntrica. A mensagem é sempre de condenação, a mensagem é sempre de juízo final, a mensagem é condenando, batendo, matando, induzindo o povo à rebeldia. São pessoas que quando pregam, ao invés das pessoas saírem curadas da pregação, elas saem feridas. Por quê? Porque o pregador expõe, porque o pregador fala nome, porque o pregador acusa, porque o pregador humilha, porque o pregador oprime, porque a mensagem é pesada. Quantos pregadores que nós conhecemos que usam o microfone
microfone para desferir pancada nas pessoas. São pessoas que não têm experiência, são pessoas que não sabem trabalhar, são pessoas que não sabem manusear o ministério, a ferramenta, a pregação. Então, por não conseguir falar com jeito, por não conseguir exortar de maneira correta, são extremamente agressivos, batem, ferem, matam, dividem, constrangem pessoas. As pessoas vão embora no meio do encontro, e não é porque o pregador é profeta e fala a verdade, não, é porque é desequilibrado e mata a fé das pessoas. Quantas pessoas nós vemos exercer o seu ministério sem precisão, cantando uma canção, tocando um instrumento musical, intercedendo, colocando a mão na cabeça das pessoas e dizendo: olha, Deus disse isso, Deus falou aquilo, Nossa Senhora me disse isso, Nossa Senhora me inspirou aquilo. E quando você vai ver, Deus não disse nada, Nossa Senhora não falou nada. São pessoas extremamente carentes, que usam da sua carência e usam o nome de Deus para poder dar credibilidade às suas loucuras. Então Deus mandou, Deus falou, Deus inspirou, Deus suscitou, foi Deus que mandou. E aí nós ficamos naquela mentalidade atrofiada e ainda dizemos para as pessoas: não, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque Deus apareceu para mim. Eu fico pensando: meu Deus, que intimidade que essas pessoas têm, que Deus fala, Nossa Senhora aparece, anjo desce do céu. Eu fico pensando que esse tipo de gente deve ter uma comunhão com Deus que eu não vi nem os personagens bíblicos terem. Sonham com Nossa Senhora todos os dias, veem Jesus todos os dias, profetizam todos os dias. Meu Deus do céu, são pessoas que perderam o temor a Deus dentro do seu coração e não conseguem agregar na casa de Deus por não saberem manusear o seu ministério. São pessoas que tudo que olham, tudo que vê é demônio, é capeta, é inferno, é coisa que não presta. A pessoa não pode chorar que é possessão, a pessoa não pode tremer que é espírito imundo, a pessoa não pode cair que já é uma legião. Tudo é demônio, tudo é capeta, tudo é encardido. São pessoas que não têm mentalidade da obra de Deus, são pessoas que não sabem usar uma ferramenta. Meu irmão, deixa pra lá, deixa cair, deixa rolar, deixa quebrar. Se for diabo, põe pra fora, reza lá fora, tenha maturidade, saiba usar a ferramenta que Deus lhe emprestou, saiba usar a ferramenta que Ele colocou nas suas mãos. Esse menino aqui representa uma grande quantidade de pessoas que não sabem usar o ministério, que não tem precisão, que não tem experiência e que por conta das suas carências só querem fazer, só querem aparecer, só querem ser visto, só querem ser notado. De repente ele exclama dizendo: ah, meu Senhor, o machado desprendeu. Por que que ele ficou desesperado? Por que que ele fez essa exclamação? Por que que ele deu um grito com dor, com desespero? Porque ele sabia, o machado não é dele. Se o machado fosse dele, ele poderia ter deixado para lá. Se o machado fosse dele, ele poderia ter revezado com alguém. Se o machado fosse dele, ele ficaria com a consciência tranquila. Mas acontece que o machado era emprestado, e todo mundo que empresta alguma coisa quer aquilo que emprestou de volta. Então ele pensou: o machado desprendeu, caiu dentro da água. Quando eu estiver diante do dono do machado, o que eu vou dizer para ele? Olha, eu estava no Jordão cortando madeira, de repente o machado desprendeu, caiu dentro da água, e a única coisa que eu posso te devolver é o cabo do machado, porque a lâmina desprendeu e caiu na água. Ou seja, ele ficou desesperado porque tinha que devolver, meu irmão, o machado que estava tanto na mão daquele menino quanto na mão de todos os outros jovens que se colocaram a trabalhar. Era uma ferramenta emprestada, é um dom. Todo dom que nós temos é uma ferramenta que Deus nos emprestou, mas nós temos um senso de apropriação das coisas. Nós dizemos: o meu ministério, o meu ministério, o meu ministério. Acorda para a vida, você não tem nada. O ministério que você faz uso dele para poder edificar a obra, Deus te emprestou. E o dia que você estiver diante de Deus, como aquele menino tinha que estar diante do homem que emprestou o machado, Deus vai te perguntar: o que você fez com a ferramenta que eu te emprestei?
Aí você vai poder dizer: olha, Senhor, em teu nome milagres eu fiz, falei em outras línguas e também profetizei. Então o Senhor vos responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque na verdade eu não vos conheço. Ou seja, você usou aquilo que eu te emprestei, pensou que era seu, usou de qualquer maneira e não me devolveu. O dom que você carrega não é seu, o ministério que você tem não é seu. Se você prega, se você canta, se você reza, se você intercede, é porque foi uma graça, é um dom, é um presente. Isso que você carrega, esse presente de ouro dentro de um vaso de barro, não te pertence. Um dia você vai estar diante de Deus e você vai ter que prestar conta do que você fez com a ferramenta que Deus te emprestou. Se eu ministro a palavra de Deus, a minha consciência tem que ser: o ministério que eu carrego, na verdade não é meu. As pessoas dizem: nossa, como o seu ministério é isso, o seu ministério é aquilo. E eu penso: mas o ministério não é meu, ele é emprestado, ele é de Deus. Poderia ter sido dado para qualquer outra pessoa, mas Deus, por misericórdia, me emprestou durante um tempo. Enquanto a ferramenta ficar emprestada nas tuas mãos, você vai ter que trabalhar para edificar, para construir, para agregar, para aumentar a casa, para poder fazer a vontade do Senhor. É tempo de assumirmos uma posição, uma postura diferente, de levantar nesta terra uma geração de lenhadores, uma geração de homens simples, uma geração de homens precisos, uma geração de pessoas que respeitem a obra, que respeitem as suas lideranças, uma geração que tem o desejo do coração de trabalhar e que se entristeçam quando a ferramenta não é utilizada de maneira correta. Diz que Eliseu perguntou àquele jovem: aonde foi que o machado caiu? Aquele menino levou Eliseu até aonde o machado desprendera e caíra na água. Eliseu pegou um pedaço de madeira, cortou, jogou dentro da água. A ferramenta subiu. Quando ela subiu, aquele menino tomou novamente o machado, colocou no cabo e voltou a trabalhar. E quando ele voltou a trabalhar, se pôs a cortar madeira. A Bíblia diz que cada um daqueles jovens carregou uma viga de madeira sobre as costas, descendo o Jordão. Agora eles precisam subir carregando sobre as suas costas um pedaço de madeira, que foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez, carregando um pedaço de madeira para cima do Calvário, para poder edificar a obra da salvação, a obra da redenção, a obra da reconciliação. Se você quer ver alguma coisa crescer, trabalhe. Se você quer ver alguma coisa crescer, se coloque à disposição. Se você quer ver o crescimento, tenha disposição de carregar sobre os seus ombros peso. Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um de vocês também vai ter que fazer alguma coisa, carregar também a madeira para poder edificar a obra. Aonde estão os lenhadores de Deus? Aonde estão aqueles que querem carregar o machado e usar de maneira precisa? Meu Deus do céu, se essa geração tivesse se levantado na atualidade, o número de pessoas convertidas não seria tão pouco como tem sido. Aonde estão os lenhadores que olham para a obra, que olham para o reino, que cuidam da ferramenta, que zelam pela ferramenta? Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, lenhador de Deus, um dia Deus te emprestou uma ferramenta, e o que você fez com ela? De repente você pregava e não prega mais, cantava e não canta mais, intercedia e não intercede mais, simplesmente por conta das decepções, das frustrações, das feridas que você recebeu. Você encostou a sua ferramenta de lado. Deus está dizendo para você a mesma coisa que disse para aquele jovem: aonde você colocou o dom que eu
eu te dei, o talento que eu te dei, a graça que eu te dei, a ferramenta que eu te dei, volta até lá, pega o teu machado, volta para a obra, vai trabalhar, vai pregar, vai cantar, vai acolher, vai coordenar, vai interceder, vai servir, faz alguma coisa, porque as almas precisam ser evangelizadas. Aonde estão os lenhadores de Deus? Homens que querem trabalho, homens que querem edificar. Meu Deus do céu, eu olho para a vida de Neemias, um grande lenhador de Deus, um homem que nunca tinha estado em Jerusalém, mas quando soube da desolação que Jerusalém estava, Neemias pede liberação ao rei, vai até Jerusalém, vendo Jerusalém na ruína, vendo Jerusalém no caos, vendo que os muros estavam derrubados, vendo que as portas estavam queimadas. Neemias assumiu uma postura de lenhador. Neemias poderia ter pensado: eu não moro lá, eu nunca estive lá, eu não conheço as pessoas de lá. Ele só fazia memória da cidade e das coisas que Deus tinha operado, e o que ele sabia tinha sido passado por informação pelos seus pais. Ele poderia pensar: o problema não é meu. Ele poderia pensar: lá dentro tem um tanto de gente que pode fazer alguma coisa, então deixa que eles tomem a sua posição. Mas não, diz que do ocorrido, Neemias se entristece. Neemias vai pedir liberação ao rei. Diz que ele pega um grupo de pessoas, começa a andar nos escombros de Jerusalém. Ele vê os muros derrubados, ele vê as portas incendiadas, e diz que Neemias chorava, andava por todos os lados no meio dos destroços, e andando no meio daqueles destroços de Jerusalém, Neemias começa a dizer para os seus compatriotas: tem jeito, caiu, mas tem jeito, queimou, mas tem jeito, destruiu, mas tem jeito. Diz que Neemias reuniu o povo, juntou o povo, agregou o povo, motivou o povo, rezou com o povo, e em 52 dias ele colocou as muralhas de Jerusalém de pé. Charles, o que é isso? É a postura de um homem de Deus que quer edificar, que quer construir, que quer somar, que quer agregar, que quer fazer, que quer trabalhar, que ocupa o seu tempo, que se preocupa com o reino, que não faz as coisas por conta das pessoas, mas trabalham porque sabe que essa é a vontade de Deus. Eu fico olhando para a vida de Gedeão. O nome Gedeão significa lenhador, guerreiro poderoso. Este lenhador, chamado Gedeão, com apenas 300 homens, derruba um exército inteiro dos madianitas. Eu fico olhando e pensando: meu Deus, olha a posição que chegou Gedeão, olha a mentalidade de Gedeão. A Bíblia diz que Gedeão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de trabalhar o trigo. Lagar é lugar de espremer as uvas para esconder a produção agrícola dos madianitas. Ele pega o trigo, coloca dentro do lagar para confundir os inimigos, para que os madianitas não roubassem também o trigo e o seu povo não passasse fome. Ele vai para o lagar, coloca o trigo. Lagar é um buraco no chão onde se espremia as uvas. Ele esconde aquele trigo dentro do lagar e vai pisando em cima do trigo, querendo confundir o inimigo, dizendo: aqui é uva, e uva os inimigos não queriam, eles queriam trigo. Então, quando olhavam distante e viam Gedeão dentro do lagar, pensavam: se ele pisa as uvas, deixa pisar as uvas, porque as uvas nós não queremos, mas era o trigo lá dentro. Mas quando Deus falou com Gedeão, a Bíblia diz que Gedeão estava malhando o trigo no lagar. Charles, o que é isso? Ele estava trabalhando, ele estava na obra, ele estava preocupado com o povo, ele estava fazendo alguma coisa, malhando o trigo no lagar. Com apenas 300 homens, ele consegue destruir o exército dos madianitas, ele consegue destruir um reinado inteiro, e sem fazer com que nenhum dos seus liderados coloque a mão na espada. Apenas no grito ele consegue destruir o exército inimigo. Os homens de Deus que têm postura de
de lenhador são aqueles que trabalham, são aqueles que têm as suas mãos sujas de pó, os seus pés cheios de poeira, são pessoas que o suor escorre pelo seu rosto, são pessoas que se desgastam, são pessoas que se consomem pela obra de Deus, não importa o que está acontecendo ao redor. A posição de Gedeão era de malhar o trigo no lagar. Eu olho para outro lenhador chamado Asaf, já de idade, diz que o dia que ele foi escalado para ministrar o louvor dentro do templo, diz que quando Asaf começa a cantar naquele lugar, ainda sendo velho, esperando a vida inteira por uma oportunidade, agora ele pode usar o machado emprestado, agora ele pode usar o ministério. Ele não fazia todo dia, cantava todo dia, ele esperou a vida inteira e só no fim da vida ele foi escalado para usar o ministério. Mas diz que quando Asaf entrou dentro do santuário, velho, cansado, abatido, diz que ele ministrou um louvor, que a glória de Deus entrou dentro daquele lugar. Os lenhadores são aqueles que atraem a glória de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Aonde estão os homens como Asaf? Olha que lenhador foi Ezequiel, andando naquele vale de ossos secos. Ele profetiza, e através da profecia que o Espírito coloca no seu coração, aquele exército se coloca de pé. Ou seja, um lenhador de verdade é aquele que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, e que não se intimida com aquilo que vê. Ele viu os ossos, ele viu tudo despedaçado, ele viu o vale, andou por todos os lados, e Deus disse a Ezequiel, dizendo para Ezequiel: profetiza, filho do homem. E quando Ezequiel profetizou, meu irmão, os ossos se juntaram, se colocaram de pé. Charles, que homem de Deus é esse? É o grande lenhador chamado Ezequiel. Olha para a vida daquele que nós temos como primeiro Papa da igreja, Pedro, um grande lenhador de Deus, aonde Deus disse: doravante vos farei pescador de homens. Diz que agora Pedro, passando pela sala do cenáculo e recebendo o Espírito Santo de Deus, diz que Pedro prega e 3.000 almas se converte. Meu Deus, a ferramenta de Pedro é afiada. Meu Deus, o machado de Pedro é preciso. Depois prega e 5.000 pessoas se convertem. Eu fico pensando, que pregação foi essa? É uma pregação cristocêntrica, é a mensagem da cruz, é de alguém que sabe usar a ferramenta. Pedro se tornou um grande lenhador de Deus. Olha para o apóstolo Paulo, pregador do evangelho, missionário, pregou a palavra de Deus até o martírio. A postura de um lenhador não é de murmuração, não é de reclamação. Tanto que quando Pedro foi preso, ou melhor, Paulo foi preso por anunciar o evangelho e tirar aquele espírito imundo daquela moça que estava possesso pelo espírito de adivinhação, chamado espírito de Pitão, e o seu companheiro Silas, quando eles denunciaram tudo aquilo, expulsaram aquele demônio, e eles foram presos por conta disso. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 para baixo, eles adotam uma postura de lenhador. A Bíblia narra assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hino a Deus. Subitamente um terremoto aconteceu naquele lugar, e imediatamente se desprendeu o grilhão, se desprendeu a algema, abriram-se logo a cela de todos os presos. O carcereiro tirou da espada e queria se matar, mas Paulo bradou em alta voz: Senhor, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, se lançou trêmulo aos pés de Paulo e Silas e disse: Senhores, o que devo eu fazer para me salvar?
Paulo tomou a palavra e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Charles, o que é isso? É um lenhador de Deus chamado apóstolo Paulo. Se tivéssemos a conduta de Paulo, olha para a vida de João Batista, grande lenhador do deserto, a ponto da sua voz ecoar em todo aquele lugar. João Batista pregou a verdade ao ponto de sua cabeça ser servida em uma bandeja de prata. Quem era João Batista? Um grande lenhador que tinha uma ferramenta emprestada e batizava as pessoas em símbolo de remissão, de penitência, anunciava a verdade, não tinha medo da morte, não retrocedeu, não apostatou da fé, mas teve a sua cabeça servida em uma bandeja de prata. Lenhador é assim, ninguém dá nada. Lenhador é assim, ninguém acredita nele, mas a cabeça de um lenhador como João Batista valia a metade de um reinado e foi servido em uma bandeja de prata. Eu olho para a vida de um grande lenhador chamado São Francisco de Assis, que ousou viver a radicalidade evangélica em uma extrema pobreza e não tinha medo de nada, não tinha medo de ninguém e tinha uma comunhão tremenda com Deus, conhecido como santo da radicalidade. Eu olho para outro lenhador chamado São Francisco Xavier, que dizia: uma alma vale mais do que todos os tesouros da terra. O lenhador São Francisco Xavier dizia: se eu souber que existe uma alma do outro lado do oceano, eu tenho coragem de atravessar o oceano a nado, abraçadas, para chegar do outro lado e evangelizar aquela pessoa. Charles, que homem é esse? O homem que ressuscitou mais de 25 pessoas. É um machado de Deus, é um lenhador de Deus chamado São Francisco Xavier. Eu olho para outra mulher chamada Teresa de Ávila, uma grande lenhadora nas mãos de Deus, aonde com insistência, com perseverança, trabalhou na reforma do Carmelo. Eu olho para a espiritualidade de Teresa, eu olho para a espiritualidade carmelitana, eu olho para aquilo que essas mulheres viveram dentro do Carmelo. Me encanta aquilo que Teresa de Ávila explica sobre as moradas, me encanta aquilo que Teresa de Ávila fala sobre os níveis de oração. Meu Deus, que mulher é essa? É uma mulher que tinha uma ferramenta nas mãos. O que ela queria? Ela queria reformar o Carmelo. Ela poderia ter saído, poderia ter ido embora, poderia ter falado mal. Foi aquilo que ela fez com São João da Cruz, encontrando São João da Cruz, um jovem sacerdote. São João da Cruz, olhando para os carmelitas descalços, não sentia no coração de permanecer no Carmelo, quis ser padre diocesano e não foi. Entrou para o Carmelo, entrando para o carmelita descalço, ele vendo a realidade do Carmelo, vendo a mundanidade que aquele povo estava vivendo, ele disse: eu não consigo ficar em um lugar na onde eu não veja a mística, eu não sobrevivo sem mística. Diz que ele queria ser cartucho, deixar os carmelitas descalços, já estava cansado de tudo aquilo. De repente aparece na sua vida um machado, uma lenhadora chamada Teresa de Ávila, que olha para ele e diz: é muito fácil sair, é muito fácil fugir, eu quero que você fique e me ajude nesta boa obra. Eu olho para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que se tornou padroeira das missões da nossa igreja e nunca saiu de dentro do Carmelo. Meu Deus do céu, que mulher é essa? Não quer ser vista, não quer aplauso, não quer reconhecimento. Então o que ela quer? Ela quer almas prostradas aos pés do Senhor. Eu olho para
uma outra lenhadora chamada Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher diz que ela ia a um lugar chamado Gats de Varanasi, onde significa garganta do diabo, aonde ficavam os leprosos, aonde ficavam os miseráveis, aonde ninguém podia tocar. Eu vi homens na Bíblia tirar a ovelha da boca do lobo, eu vi homens na Bíblia tirar a ovelha da boca do leão, mas eu também vi na história da igreja uma lenhadora chamada Madre Teresa de Calcutá tirar a ovelha da boca do diabo. Meu Deus, que mulher é essa? É uma lenhadora de Deus que faz a diferença, que transforma, que muda, que vivifica a vida da igreja. Eu olho para a vida de um lenhador chamado Santo Ambrósio de Sena. Meu Deus, se você fica impressionado e me vê pregar, gritando de maneira ininterrupta, eu queria que você ouvisse, ou tivesse ouvido a pregação de Santo Ambrósio de Sena, um lenhador na mão de Deus, que diz que pregava o evangelho de maneira tão intensa, e diz que ele gritava tanto que ele pregou, que ele morreu pregando o evangelho, e no meio da sua pregação a sua garganta estourou. Ele morreu de tanto gritar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu olho para a vida de Santo Inácio de Loyola, que teve a coragem de dizer aquilo que Pedro não disse, aquilo que Paulo não disse. Enquanto os dois diante do portão de Jerusalém gritavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aparece um lenhador de Deus, Santo Inácio de Loyola, na história, dizendo: Senhor, se eu te amo, eu sei que tu estás acima de tudo, mas se eu souber que o Senhor vai voltar, eu vou te pedir para esperar um pouco mais, porque se o Senhor demora a voltar, eu tenho mais tempo para poder ganhar almas para o Senhor. Meu Deus do céu, que homem de Deus é esse? Enquanto todo mundo está dizendo vem, enquanto todo mundo está dizendo volta, enquanto todo mundo está dizendo eu não aguento mais, ele está dizendo eu te amo, eu sou apaixonado, mas fica, espera só um pouquinho, ainda tem uma meia dúzia de almas para ganhar, ainda tem um tanto de pai de família para ser conquistado. Eu fico olhando para a vida de uma outra lenhadora chamada Santa Rita de Cássia, que teve a coragem de usar a ferramenta, o machado do perdão, e perdoar a pessoa que tinha tirado a vida do seu esposo e que tem hoje o seu corpo incorrupto. Meu Deus do céu, que mulher é essa? É uma lenhadora que Deus levantou para poder edificar a obra de Deus. Eu olho para um lenhador chamado São Maximiliano Maria Kolbe, que num campo de concentração, dando a sua vida, ofertando a sua vida no lugar da vida de um pai de família, enquanto ele tomava em um dos seus braços uma injeção letal para morrer, com a outra mão ele abençoava, e a pessoa disse: por que você morre com um braço e estende o outro? Ele respondeu: é porque enquanto você me mata, eu te abençoo. Meu Deus do céu, que homem é esse? É um lenhador de Deus. Meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: lenhador não divide, lenhador não semeia discórdia, lenhador não tem tempo para falar mal da vida de ninguém, lenhador não tem tempo para poder fazer focinhada da vida do outro, lenhador não tem tempo para assistir novela, lenhador não tem tempo para beber cachaça em porta de boteco, lenhador só sabe fazer uma coisa: trazer madeira para dentro da casa de Deus e edificar a obra. A nossa mensagem precisa ser de impacto, de impacto, de impacto, de impacto, de impacto, de impacto, porque o barulho que o machado faz quando ele bate na árvore é impacto, é impacto, é impacto. Estão falando mal, estão criticando, estão dizendo, estão te ofendendo, estão inventando, e você no impacto, você no impacto, você no impacto,
você no impacto, você no impacto, você no impacto. Disseram para Neemias em cima da muralha com um caixote de argamassa na mão: ei moço, desce daí. Ele disse: eu não posso. Por que você não pode? Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para conversa, eu não tenho tempo para fofoca, eu não tenho tempo para falar mal. Eu quero trabalhar. É impacto, é impacto, é impacto, é impacto. São Paulo, impacto. Teresa de Ávila, impacto. São João da Cruz, impacto. Madre Teresa de Calcutá, impacto. Santa Teresinha do Menino Jesus, impacto. São Francisco de Assis, impacto. São Francisco Xavier, impacto. Santo Ambrósio de Sena, é impacto. São João Maria Vianney, é impacto. Santa Maria Madalena Postel, é impacto. São Padre Pio, é impacto, é impacto, é impacto, é impacto, é impacto. E a tua vida a partir de hoje será uma vida dos grandes santos dessa igreja. É impacto, é impacto, é impacto, é impacto. Aonde estão os lenhadores de Deus? Eu quero que você se coloque de pé, tome nas tuas mãos o teu machado. É impacto, é impacto, é impacto. Levante as tuas mãos.